porque eu gostaria de começar lendo um versículo de Paulo sobre a ceia. Aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo vem discorrendo sobre essa temática da Santa Ceia, e ele vem corrigindo algumas coisas que estavam acontecendo durante a celebração da ceia. Coisas essas que Paulo diz que estavam tornando os que participavam indignos da ceia. E ele vai dizer que os que tomam indignamente são réus. Vai dizer que justamente por tomarem da forma errada, estavam havendo entre os cristãos de Coríntios doentes e muitos que já até haviam morrido, e Paulo deixa entendido que isso era por não saber celebrar a ceia. Então o tema da ceia, ele está em torno de muito temor por isso. Vai que eu tomo indignamente e trago o juízo sobre mim. Vai que eu não estou fazendo direito e justamente por isso fico doente. Ou quem sabe, como Paulo falou que aconteceu com alguns entre coríntios, até já estavam mortos. E aí isso faz com que muitos acabam tomando uma posição que não era aquela esperada por Paulo ao tratar desse assunto. Muitos acabam tomando a posição de, então, quer saber, eu não vou nem tomar. E não era essa o objetivo de Paulo ao trazer a instrução sobre a ceia. Ele vai trazer esse temor com respeito à ceia, mas não com a esperança ou com o objetivo de que as pessoas deixassem de fazer, mas com o objetivo de que as pessoas fizessem do jeito certo. Amém? Então esse é o nosso objetivo aqui. E dentre todas as coisas que Paulo aborda no capítulo 11 de 1 Coríntios sobre como cear de forma correta, nós já tratamos de algumas delas lá no capítulo 11, mas eu gostaria hoje de nos debruçarmos sobre uma em específico, que é a que ele traz no versículo 28. Então leia aí comigo na tela. Ele diz: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira faça o que, irmãos? Coma do pão e beba do cálice. Então observe o que eu disse aqui nesse texto. Paulo, ele ao tratar disso, ele está esperando que as pessoas façam. Ele não diz examine para não tomar. Ele diz examine a si mesmo e coma e beba. O que significa que essa posição tomada por alguns de negligenciar a ceia não é a posição esperada por Paulo aqui nesse texto, e não é aquela que nós como discípulos devemos ter. Sim, a posição que devemos ter é o temor com respeito à ceia, onde dependendo da condição possa ser sim, que seja melhor a pessoa por enquanto não participar dela, mas que isso seja feito com o objetivo de, então, se consertar naquilo que está impedindo ela de ter parte disso. Porque Yeshua vai dizer bem claro em João 16, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Não tem parte. Então, é de suma importância que nós, que já confessamos Jesus como nosso Messias, o nosso Redentor, façamos o que for necessário para não deixarmos de ter parte no corpo e no sangue dele. E dentre todas as coisas, como eu disse, que Paulo vai trazer no capítulo 11 de Coríntios, eu quero tratar dessa em específico, que é: examine, pois, cada um a si próprio. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é algo muito bom, que o único que está na posição de determinar se você vai tomar a ceia ou não é quem?
Você mesmo. Ninguém está nessa posição. E ufa, isso para mim é um alívio. Porque para algumas pessoas talvez seria melhor que o pastor tivesse essa responsabilidade, que o pastor estivesse nessa autoridade, e que o pastor é quem determinasse quem vai e quem não vai, e que o pastor colocasse, quem sabe, no muro da igreja os nomes dos membros e riscasse os que não puderem tomar a ceia naquele determinado mês, porque isso isenta a pessoa de responsabilizar-se por si mesma e coloca a responsabilidade sobre quem? Sobre o pastor. Então para alguns seria melhor, não, vou deixar isso aí com o pastor. E aí, pastor, posso ou não posso? E aí Paulo joga essa responsabilidade para cada um. Examine você mesmo, diga você, responda você, para você mesmo, não para mim nem para qualquer outro, para você mesmo. Examine-se a si mesmo. Por isso não é correta a atitude tomada por algumas congregações de determinar ou proibir alguém de tomar a ceia. Possa ser que recomende, recomendo, mas proibir ou permitir, cabe cada um assumir a responsabilidade sobre si mesmo. Então traga essa responsabilidade para si. E por isso também, meus irmãos, quando nós nos reunimos para tomar a ceia, nós temos que ter em nós o respeito para com a decisão de cada um em tomar ou não. Então, às vezes pode ser que até alguém se constranja por ir na ceia e não fazer parte dela. E geralmente isso se dá pelo juízo que outras pessoas fazem sobre aquele irmão ou irmã que não tomou. Quando esse juízo não cabe a ninguém, a não ser a quem? A si mesmo. Cada um a si mesmo. Então não é, ou ninguém está na posição de determinar ou fazer juízo sobre quem toma ou quem não toma. E por isso eu até recomendo que mesmo aqueles que não tomem, que venham na ceia para que aprendam sobre ela, para que ouçam sobre ela, para que possam, na medida em que vão participando das ministrações nos dias de ceia, ir amadurecendo seu entendimento sobre ela, para chegar num veredito. E quem vai dar esse veredito é você mesmo. Agora, se a pessoa tomou a decisão de não participar, mas também não ouve, não escuta, não busca aprender sobre o que eu devo fazer ou não, então possa ser que essa pessoa passe anos numa congregação, passe anos como cristã, passe anos na igreja e já confortável em não estar tomando. Então é por isso eu peço, venha, independentemente de você for ou não participar da ceia. E claro que se você for, é aí que você tem que vir mesmo. Não, pastor, eu vou em casa lá, tem um pão puma lá, bato um suco lá de pozinho lá, e aí eu mesmo faço. Não, Paulo fala, cada um espere o outro. Uma das coisas que ele fala para tomar a ceia da forma correta é fazer isso junto, é fazer isso com a igreja. Cada um espere um ao outro e tome. Em outro versículo aqui do capítulo 11 de 1 Coríntios. Mas então, cabe a cada um fazer esse juízo sobre si mesmo, não sobre o outro. Os olhos do exame não devem estar sobre o outro, deve estar sobre si mesmo. E começa aí. A primeira coisa é: você já se examinou? Você já
trouxe à sua consciência como você está? Você já olhou para você? Porque talvez a gente sabe muito como o outro está. E por incrível que pareça, por mais que a gente possa ter juízos ou respostas para dizer como o outro irmão que eu vejo uma vez por semana ou alguns dias na semana, eu saiba como ele esteja, possa ser que enquanto isso eu não saiba como eu estou. Embora a pessoa com quem eu conviva diariamente, constantemente, onde eu vou, ela está lá, sou eu mesmo, eu não sei como está. Olha que estranho isso. É estranho a gente saber como o outro está, sem viver com ele, sem andar com ele, sem estar todo dia com ele, sem saber como está o coração dele e julgar ele, ao mesmo tempo em que nós temos dificuldade em saber como nós, que convivemos conosco constantemente, não temos como fugir disso, não sabemos como nós mesmos estamos. E a primeira pessoa que você deve ter conhecimento claro é sobre si mesmo. O autoconhecimento, ele é importante. E é disso que Paulo está tratando aqui. Você tem que ter autoconhecimento, conhecer a si mesmo, examinar a si mesmo. Vai começar aí. Você já parou para prestar atenção qual é a sua condição? Como você está? E alguns podem dizer, sim, pastor, e a minha resposta é que eu estou bem. Será mesmo? Será que essa resposta é correta, é coerente com a realidade de como você realmente está? Será que a gente realmente sabe se examinar? E nós vamos observar nas Escrituras que é nisso que começa a nossa mudança. Meu irmão, a sua mudança, a minha mudança, a nossa transformação, e é disso que a obra do Evangelho está disposta a fazer, transformar quem somos, amém, irmãos? Não busque uma religião para mudar de vida, busque uma religião para se tornar uma melhor pessoa. Não quero uma religião para poder me dar bem no meu trabalho, me dar bem na minha vida, para conquistar as coisas, não. Isso aí é atalho. Aí o que você vai encontrar são pessoas que façam comércio da religião, que vão vender para você soluções fáceis. Busque uma vida espiritual com o intuito de ser melhor, de melhorar como pessoa. É disso que a Torá, que a palavra de Deus está disposta a fazer, melhorar quem você é. Disso que se trata. Salvação, antes de tudo, se trata disso. É mudar quem somos. E essa mudança de quem nós somos começa aqui. Como? Examinando a si mesmo. Eu quero mostrar isso aos irmãos num texto de Gênesis. Vou pôr aí na tela também. Gênesis 3:9, depois da queda de Adão. Vamos nos atentar na ordem que o versículo é posto. Olha só. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? Então vamos ver isso aqui. Olha a ordem. Adão já havia transgredido a ordem do Eterno de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele desobedeceu, ele caiu. E mesmo caído, a primeira coisa que o Eterno faz é o quê? Convocar o homem. Veja, mas o Senhor Deus fez o quê? Convocou o homem. O Eterno convoca aquele que está distante, aquele que está longe. Antes Deus falava com Adão, andava com Adão, mas agora Ele está tendo que convocar Adão, chamá-lo de volta, para retornar. Apesar de o homem ter caído, Deus não deixou de convocá-lo, de chamá-lo. E todos nós, meus irmãos, em algum momento na nossa vida, estávamos nessa condição, caídos, manchados pelo pecado.
nos vícios, oprimidos, mas apesar disso, termos levado uma vida em desobediência à voz do Eterno, e por isso estávamos como estávamos, mas apesar disso, algum momento Deus fez o que com você? Algum momento Deus te convocou. Diga glória a Deus por isso. Algum momento Deus te convocou. Alguns aqui foram convocados há um tempo. Outros, quem sabe, estão sendo convocados nesses dias. Mas Deus convoca. Deus não abandona a sua criação. Deus não abandonou o homem que o desobedeceu. Deus convocou o homem. Aqui é o retrato daquilo que em hebraico se chama techuvá. Quando você lê nas escrituras arrependimento, a palavra que aparece no texto hebraico, que é o texto das escrituras originalmente, é a palavra techuvá. É importante a gente trazer alguns termos hebraicos aqui, meus irmãos, porque a origem das escrituras é o hebraico, e muita coisa é melhor compreendida a partir dos termos e das palavras que foram usadas por aqueles que escreveram o texto. Então, quando aparece a palavra arrependimento nas escrituras hebraicas, aparece a palavra techuvá, que é traduzido por arrependimento, mas que também pode ser lido como retornar. Retorne, volte. Quando Deus diz que o homem deve se arrepender, também nós podemos ler que Deus está pedindo às pessoas que façam o quê? Volte. Irmãos, eu e você não estamos indo para o Éden, nós estamos voltando. O homem saiu de lá, o homem saiu da presença do Eterno, então nós não estamos indo para ela. Deus não nos chama a ir à sua presença, Ele nos chama a voltar. Volta. E é o que Ele está fazendo aqui com Adão. Ele está convocando: Adão, volta. E esse retorno, essa techuvá, ela inicia com essa resposta que Deus queria de Adão. A pergunta que Deus faz é, depois de convocá-lo, Deus convocou um homem, indagando o que, meus irmãos? Onde é que estás? Seria infantil demais acreditar que essa pergunta era para que Deus tomasse conhecimento de onde Adão estava. Faz sentido Deus ter perguntado onde ele estava, como se não soubesse onde estava? Não faz sentido. Então o objetivo aqui não é esse. A resposta não era para Deus. Antes de tudo, a resposta deveria ser de Adão para Adão, para que ele, ao responder, refletisse onde ele estava. Ou seja, Deus está chamando Adão aqui ao que Paulo nos chama a fazer em Coríntios: examine a si mesmo. Olha onde você está. Você já olhou? Já prestou atenção? Como eu disse de manhã, é como a mãe quando vai chamar a atenção do seu filho que está se perdendo e que não percebeu isso. O filho não percebeu, o filho acha que está abalando, que está bem. Ele não está reconhecendo que está caminhando para o abismo, e a mãe diz: filho, olha onde você está. Filho, onde você está? Como você está? Você já prestou atenção? E por mais que ele possa estar caminhando para o abismo, a resposta geralmente nunca é essa. A resposta é: eu estou bem, mãe, relaxa. E nem sempre significa dizer que esteja mesmo. Por isso Deus fala: Abraão, ou ele pergunta: onde você está? Olha para onde você está, Adão. Examine a si mesmo. E é a partir desse exame que iria iniciar a techuvá, o retorno. Agora, claro, uma vez sendo feito esse exame, é para que se reconheça a condição em que esteja, de distante, de transgressão, de pecado. Coisa difícil do homem fazer. Nós vamos ver isso aqui no texto. O homem declarou, ouviu o som do seu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Quer dizer, ele olhou para onde estava.
Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? Agora olha que interessante, primeiro ele diz: olha onde está. Agora ele diz: olha o que você fez. Então nós nos examinamos para buscar compreender o que fizemos. Daquilo que nós temos feito, é aquilo que Deus nos proibiu fazer? Será que eu tenho transgredido proibições que Deus colocou sobre a minha vida? Como ele diz aqui: comestes da árvore que eu te proibi? Faça o exame e veja quais foram os mandamentos que você transgrediu. Essa é a finalidade do exame. Não é faça o exame como muitas vezes numa entrevista alguém pode dizer, né? Ó, cite aí 3 defeitos seus. Ah, sabe que eu gosto de trabalhar demais. Meu defeito. Não, sabe, o meu defeito é que... E aí, né, faz ali uma... É que eu sou muito perfeccionista, esse é meu defeito, eu gosto de tudo direitinho. Não, faça o exame, veja o que o Eterno te proibiu fazer que você tem feito. E aí ele vai dizer: replicou o homem, foi quem? Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? E redarguiu a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, não vou me debruçar muito nesse texto, mas é a dificuldade do homem de reconhecer a responsabilidade que ele tem sobre si mesmo. E é isso que Paulo está chamando a igreja a fazer: examine a si mesmo e assuma a responsabilidade sobre si mesmo. Assuma, reconheça. Nós vamos ver isso aí em Lucas 15. Vai aí para Lucas 15, no livro que eu pedi para você abrir. Lucas 15. Eu quero ler o versículo 10. Na verdade, vamos ler o início do capítulo. E aí depois eu vou partir para o versículo 15, ou para o versículo 16. Vamos ler o início, no versículo 1. Espera aí, coloquei errado. Lucas 15, versículo 1. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos, pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Então, e aqui agora ele vai trazer algumas parábolas, mas eu quero que você observe o contexto aqui que dá início às parábolas. Presta atenção, antes da gente ler, eu não vou ler todas as parábolas, eu vou ler uma em específico. Mas o que vai dar início às parábolas que Jesus vai dizer é esse conflito que aconteceu aqui. Os fariseus viram Jesus rodeado daquele político corrupto. Os coletores de impostos que defraudavam seus irmãos, que cobravam impostos injustos, abusivos. Então imagine aquele político que as pessoas têm ranço, raiva. E aí os fariseus veem esse determinado político andando com Jesus lá ouvindo, está lá entre os que estão ouvindo. Aí olha um pouco mais, aí vê uma mulher da vida, meretriz. Olha um pouco mais, vê outro de má fama. Veja, só gente que não presta está ouvindo esse Jesus.
Ou seja, eles ficaram indignados ao ver pecadores próximos de Yeshua. E aí, em resposta a esses fariseus, ele vai trazer as parábolas. E aí, dentre essas parábolas, eu quero ler com você o versículo 10, que ele vai trazer a conclusão de uma delas, e aí nós vamos ler depois uma parábola, que fala assim, ó: e vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha o contraste. Vocês estão murmurando porque essas pessoas estão me ouvindo, mas os anjos estão como? Estão em júbilo. Não faz sentido. Os céus estão comemorando e vocês estão murmurando. E os céus fazem festa, irmão, quando um pecador se volta ao eterno. A tradição judaica fala algo extraordinário. Que um Baal Teshuvá, o que é um Baal Teshuvá? É alguém que conheceu o pecado, conheceu o mundo, experimentou os prazeres da carne e faz Teshuvá e volta-se para o Senhor. Ele está numa posição superior até mesmo a do Kohen Gadol, que é a do sumo sacerdote. Aí ele vai dizer, e vai ser explicado da seguinte forma: porque o sumo sacerdote não experimentou os pecados que aquele que fez Teshuvá experimentou. E esse que fez Teshuvá, mesmo depois de ter experimentado os pecados, se envolvido com os pecados, abandonou os pecados. Então ele tem uma posição maior do que a do Kohen Gadol. Claro que isso aqui é algo exagerado, mas para mostrar o quão grandioso é a obra de arrependimento operada na vida de alguém. É algo extraordinário. E os céus se alegram, os céus festejam. E aí ele vai trazer então aqui uma parábola que retrata isso, alguém que está retornando, alguém que está fazendo Teshuvá. Vamos ler aí no versículo 11. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para as terras distantes, lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. O que nós vemos aqui, antes da gente concluir o versículo? Que aquele que está enganado pelo pecado está convencido de que ele vai conseguir ser feliz praticando o pecado que pratica, que vai conseguir ser realizado, que vai se dar bem. E aí, enganado pelo pecado, ele vai transgredindo, ele vai vivendo de forma desregrada, acreditando que está tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas diz o texto que de repente abateu-se sobre aquela região uma grande fome. Ou seja, não deixa o pecado enganar você, meu irmão. Ele pode estar te alegrando agora, mas amanhã ele vai causar uma dor terrível sobre você. Não deixe o prazer do pecado enganar você, fazendo você esquecer do juízo que virá aos que pecaram. Não deixa, não se engane acreditando que não haverá um juízo. Não se deixe levar pelo engano do pecado, porque o pecado é sutil e ele nos engana. É a nahash, é a serpente. Não, pode comer, porque certamente você não vai morrer. Não foi o que a serpente falou? Pode comer e vai ficar tudo bem. Assim é a serpente em nós, a natureza caída, ela engana. Esse filho estava enganado, ele acreditou que conseguiria ser feliz vivendo uma vida de pecado. E na prática é possível, gente. Você aí que já tentou, você conseguiu? Eu não consegui.
E até hoje não conheci alguém que conseguiu. Porque não é possível. Aí diz: abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Interessante, né? Ele não quis comer o porco, ele quis comer o que, gente? A comida do porco. Se fosse eu e você lá, talvez a gente estaria olhando para o leitãozinho lá e pensando no pernil, pensando em assar ele, não pensando em comer a lavagem, mas público para quem Jesus está se dirigindo eram os mestres da Torá, os fariseus. E o porco, Jesus escolhe esse animal como representação dos animais considerados impuros pela Torá. E para um judeu zeloso, é melhor comer a lavagem do porco do que o próprio porco. Aqui já é alguém que está começando a despertar. 17. Aí olha aí de novo, ó. Foi quando, como irmãos? Caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Veja, quem falou com ele? Ele mesmo. Então nós vemos isso em Gênesis, o Eterno dizendo a Adão: Adão, onde você está? Veja onde você está. Nós vimos Paulo falando em 1 Coríntios 11, examine cada um a si mesmo. E nós vemos aqui Jesus retratando alguém que vai fazer techuvá, começando em falando a si mesmo. Ou seja, você tem que estar apto a cair em si mesmo, ou seja, examinar a si mesmo, reconhecer a si mesmo. Começa a partir daí. Porque ainda que alguém lhe diga onde você possa estar transgredindo, isso não vai ter o mesmo efeito se você mesmo se der conta disso. Porque quando a própria pessoa se dá conta, irmão, não precisa ninguém falar. É ou não é verdade, irmãos? E aí foi o que aconteceu. No versículo 18 ele vai dizer o seguinte: levantar-me-ei, tomarei o caminho como? De volta. O que é isso? Techuvá. Lembra? Arrependimento é o quê? Voltar. É techuvá no hebraico, que é voltar. Tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se, saiu em direção do pai. Diga, saiu. Olha que tremendo, né? Mais uma para aquela didática que nós encontramos na Escritura, né? Que o hebreu é aquele que sai e entra, né? Que está sempre saindo de algum lugar. E o Eterno diz: abençoarei a sua saída e a sua entrada. Então, para você voltar-se para o Eterno, temos que fazer o quê? Saia dessa transgressão, saia dessa vida de imundícia, saia de algumas amizades que não estão sendo boas, que estão conduzindo você a mais erros. Saia, não sei de onde, mas se é o lugar do pecado, saia. Saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade, as sandálias de filho, também trazei um novilho gordo e o preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Diga glória a Deus. Ou seja,
Nós vamos já chegar nessa conclusão aqui mais adiante. Nós nos examinamos, reconhecemos, mas confiantes na bondade do Eterno que Ele vai nos perdoar. Amém, meus irmãos? Agora presta atenção. Nós vimos isso em Adão, Deus chamando Adão, veja onde você está, você tem que ver isso. Nós vimos isso em Paulo, examine cada um si mesmo. Nós vimos aqui nesse filho, ele caindo em si mesmo, falando para si mesmo. Então isso nos chama a atenção para a responsabilidade que temos para com a nossa própria vida espiritual e devemos deixar de gastar a energia que nós despendemos examinando o outro e aproveitar todos os nossos recursos e capacidades para examinar quem? Si mesmo. Vamos ver Jesus falando isso em Mateus 7. Então não foi alguém quem disse, não foi alguém que apontou, não foi alguém que falou, foi algo que partiu de um alto reconhecimento. Mateus 7, no versículo 1, diz: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. E aí no 3 ele diz: por que reparas tu o cisco no olho do seu irmão, mas não percebes a viga que está no seu próprio olho? O que é o maior, o cisco ou a viga? A viga. Ou seja, irmãos, eu disse pela manhã, chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Essa pergunta nós temos nas Escrituras e também temos a resposta dela. Mas eu pensei, se alguém chegasse e perguntasse: Jesus, qual é o pior dos pecados? Porque pelo que a Escritura está dizendo aqui, eu posso estar condenando um pecado inferior àquele que eu próprio pratico. Quer dizer, há sim gravidade nas transgressões, amém? Elas são de igual forma condenáveis, mas sim há pecadinho e há pecadão. Não fosse isso, Jesus não diria, falando de pecado, que alguém tem um cisco no olho, enquanto eu posso ter o quê? Uma trave, uma viga. Quer dizer, eu posso estar cometendo algo consideravelmente pior. Então há sim diferença de gravidade nas transgressões prescritas na palavra de Deus. Então se nós fôssemos perguntar, tá, e qual é a pior delas? Uma resposta que poderíamos dar: o pior dos pecados é aquele que o outro comete, né? O pior dos pecados é aquele que eu não cometo. Aquele que não é o que eu cometo é o pior. E aí Jesus vai dizer que pode ser o contrário. Pode ser que o pior pecado não é o que o outro comete. Pode ser que o pior pecado é justamente aquele que eu cometo. Por isso ele fala: não faz sentido você condenar alguém que carrega um cisco no olho se há uma trave no seu, se há uma viga no seu. Ou seja, você pode estar numa posição pior daquele a quem você condena. E aí ele vai dizer: como podes dizer a seu irmão: permita-me remover o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? E aí ele chama essa pessoa do quê? Hipócrita. Então hipócrita é aquele que pratica o que condena, ou algo até pior daquilo que condena. É hipócrita. Mas ele vai nos mostrar qual é então a postura correta. Ele vai dizer: tira primeiro, qual, gente? A trave do seu olho, e então poderás ver com clareza, não também para condenar o cisco que está no olho do teu irmão, mas para fazer o quê? Tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, até quando Yeshua vai falar de como tratar o pecado de outra pessoa, ele diz que nós devemos tratar o pecado de outra pessoa não com o intuito de condená-la, mas com o intuito de ajudá-la. Amém? É fácil, gente.
condenar a pessoa e não mover um dedo para ajudar ela naquilo que eu estou condenando. É fácil. É fácil condenar. Difícil é ajudar a pessoa a sair daquilo que ela está cometendo de transgressão. E Yeshua diz que se você for falar do cisco do olho de alguém, então só fale se for para tirar esse cisco do olho do teu irmão. Só fale se for para ajudar. Você vai corrigi-lo? Você vai instruí-lo? Você vai lá falar com ele para tentar ajudá-lo? Ou você só vai ficar falando do cisco do olho dele? Porque se for só para ficar falando, você não está ajudando não, você só está piorando. E aí por isso ele diz, não que nós tenhamos que fazer vista grossa ao pecado dos outros. Nós devemos sim, Yeshua vai dizer que nós podemos ver com clareza o pecado do outro. Mas de novo, não para condenar, mas para quê, irmão? Ajudar a tirar o cisco que está no olho dele. Agora, até chegar nisso, embora essa seja uma postura que Jesus diz que temos que ter, né? Ou seja, ajudar a corrigir o pecado de um irmão, mas até chegar nisso, quem primeiro deve já ter sido corrigido? Você mesmo, eu mesmo. Então sim, você pode tirar o cisco do olho do teu irmão, mas primeiro tira a viga que está no seu próprio olho. E aí, então, quem sabe, talvez, porventura, você vai poder ajudar a tirar o cisco do olho de alguém. Talvez. Pode ser que você gaste sua vida inteira tentando tirar a viga do teu olho, e se conseguir já é bom. E aí, então, quem sabe, talvez, porventura, você vai estar, talvez, na posição de ajudar ou de corrigir o erro de alguém. Até lá, até se chegar nesse nível, esteja empenhado em corrigir quem? Você mesmo. Porque você tem trabalho para isso. E se você despender sua capacidade mental, emocional, sua capacidade espiritual para se autocorrigir, meu irmão, você não vai ver tempo de sobra para tentar condenar alguém. Quem dirá corrigir, né? Então, condenar muito menos. E Yeshua, inclusive, vai trazer algo extraordinário aqui. Cuidado ao fazer isso. Até ao tratar, quando for para corrigir, eu tenho que ter cuidado. Porque ele vai dizer, da maneira como você fizer, vão fazer com você também. Então, toma cuidado. Lembra de um exemplo que foi dito por Natã a Davi? Natã vai dar a Davi a escolha de qual juízo ele ia sofrer. Imagina chegar assim para você, e aí fulano, qual é o juízo que você quer receber? Aí você vai dizer, Senhor, o menor possível, né? O mínimo possível. Senhor, na verdade o senhor não quer mudar de ideia, não quero receber juízo nenhum. Mas Natã não vai chegar assim. O profeta Natã vai chegar contando uma história de alguém. Davi, vem cá, fiquei sabendo de uma situação aí. Um homem que tinha uma única ovelha foi roubado por uma outra pessoa. Foi lá, essa outra pessoa roubou aquela ovelha. Enfim, e aí vai contar a história lá que tirou aquilo que era a única coisa que aquele homem tinha, manda matar aquele homem. E aí Natã joga para Davi e diz, e aí Davi, o que a gente faz com essa pessoa? Davi, achando que estava julgando alguém, disse que ele deveria morrer. E aí Natã diz, pois bem, essa pessoa é você. Quer dizer, o juízo que você está fazendo sobre alguém vai ser o juízo que quem vai sofrer? Você mesmo. Então por isso, irmãos, foque em você mesmo. Toma cuidado. Porque naquilo que nós condenamos alguém, possa ser que nós mesmos estejamos determinando o juízo sobre nós. E Paulo também vai falar sobre isso. Eu vou só pôr aí na tela. Lá em Romanos 2, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, és indesculpável ao homem, sejas quem for quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas pratica exatamente as mesmas atitudes. Então,
Em que condição isso aqui se aplica? Quando eu condeno alguém naquilo que eu mesmo estou praticando. Agora, naquilo que você já se corrigiu, aí sim você pode ajudar a outro também se corrigir. Então, eu já fui idólatra, e tal. Então agora você pode ajudar outras pessoas que estão na idolatria de se corrigirem também. Eu já fui dos vícios, já pratiquei roubo. Então você se corrigiu? Então agora você pode ajudar também irmãos que estão na mesma situação também se corrigirem. Mas primeiro, a correção é sobre quem? De novo, sobre si mesmo. Então, não que não tenhamos que corrigir o outro, mas vamos pôr na ordem. Primeiro, si mesmo. Porque se eu não seguir essa ordem, Paulo vai dizer isso, mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando um simples ser humano o julgas e todavia pratica os mesmos atos, pensas de que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus? De forma alguma. Isso reflete, esse cuidado em fazer juízo sobre o outro reflete a tradição dos apóstolos, que era influenciada pela tradição judaica. Na tradição judaica, na Mishnah, aparece o seguinte, olha que interessante esse comentário: não julgueis o seu semelhante enquanto não estiveres na posição dele. Por isso eu digo, você pode corrigir alguém naquilo que você mesmo já foi corrigido. Você já passou por aquilo? Já se corrigiu nisso? Então agora você pode. Agora, se você não passou pelo que a pessoa está passando, então não se ache no direito de julgar como a pessoa está reagindo, porque você não sabe o que é estar na posição que ela está. A gente vê isso muitas vezes nas profissões, A gente, muitas vezes, a pessoa pode, por exemplo, às vezes a pessoa trabalha na construção. Aí vai lá levar o carro no mecânico, que é da sua profissão, mexer com o carro, com a mecânica do carro. E aí outra pessoa, que é de uma outra área, da área da construção, fica lá dando um palpite. Eu acho que você não devia fazer assim, não. Acho que você podia fazer assim. Eu vi lá, acho que podia ser assim. Aí a pessoa responde, mas você é mecânico também? Não, não sou não. Então por que você está dando palpite? É mais ou menos isso. Você já passou o que eu estou passando? Você já esteve no meu lugar? Já estive. Então você pode falar, você sabe o que é estar aqui. Você nunca esteve, então o que você está falando? É mais ou menos assim. Então não julgues o teu semelhante enquanto não estiveres na posição dele. Outro comentário é o seguinte: quando julgares alguém, inclina a balança em seu favor. Quer dizer, julgue sempre favoravelmente, nunca o contrário. E nós vamos observar algo interessante. Paulo, irmãos, quando ele vai falar para você fazer sobre si mesmo, então, voltando aqui, o foco é o si mesmo. Ele não diz julgue cada um a si mesmo. Ele diz o quê? Não. Examine cada um a si. Quem decreta o juízo também não é você, nem sobre si mesmo. Quem decreta o juízo sobre você, ou a absolvição, ou o perdão, também não é você. Você se examina. Senhor, eu cheguei nessa conclusão aqui. E o juízo, quem fará? O Eterno. Por isso Paulo fala, olha, eu não julgo antes da hora. Falando dele mesmo. Eu não julgo antes da hora, porque eu sei que quando o Senhor se manifestar, Ele vai trazer à luz os sentimentos ocultos no coração de cada um. Quer dizer, então eu não posso julgar. Eu não sei o que passa no coração de cada um. Então cabe a cada um se examinar. O juiz é o do Eterno, o exame é nosso. E a palavra exame, que aparece no texto, é verificar, testar, provar se uma coisa é real, como é feito na prova dos metais, Essa metáfora é muito utilizada. E cabe a cada um, irmão, fazer sobre si mesmo, porque Tiago vai dizer que cada um é tentado segundo o seu próprio mau desejo. Naquilo que talvez eu te condeno, é porque eu não sou tentado nisso, então para mim é fácil. Mas é provável que eu seja tentado em coisas que nem fazem cócega em você, que nem te incomoda nem um pouco.
Então, quem sabe onde é tentado mais cada um sabe sobre si mesmo, cada um conhece. Cada um sabe se é tentado mais no adultério, cada um sabe, outro que é tentado mais na mentira, outro que é tentado mais na maledicência, cada um sabe. Então veja onde você é mais tentado. Faça esse exame. Paulo também vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, ele diz assim: examinai, portanto, de novo a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Isso aqui é difícil, né? Que se a pessoa já foi reprovada, quer dizer, ela não se corrigiu em algo, talvez vai ser cada vez mais difícil ela reconhecer aquilo. Agora nós vamos então nos atentar para isso. Beleza, pastor, eu fiz o meu exame, examinei a mim mesmo. E graças a Deus eu cheguei à conclusão que eu não tenho do que me arrepender, não tenho pecado e eu posso tomar a ceia. Alguém pode pensar isso, né? Bom, se Paulo está falando assim, examine a si mesmo e coma, então a conclusão desse exame tem que ser positiva. Eu vou me examinar, e se eu chegar na conclusão que não pequei, então eu vou comer. E aí a Bíblia vai dizer que se você chegar nessa conclusão, você já pecou. Se você chegar na conclusão que você não tem pecado, você já pecou. Então esse exame não é para chegar na conclusão de que não tem pecado, é o contrário. É para reconhecer o pecado. Qual foi o pecado? Essa é a pergunta. Qual o pecado você cometeu? Qual pecado eu cometi? Não é se, é qual. Veja como o João vai dizer isso. Abra em 1 João. 1 João, capítulo 1, no versículo 8, que diz: se declaramos que não temos pecado algum, enganamos quem? Nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então, enganamos quem? Nós mesmos. E que triste, hein? Não basta a TV enganar você, político enganar você, pessoas enganarem você, vai você enganar você mesmo? Irmão, se nos faltam pessoas para serem sinceras com a gente, eu espero que pelo menos eu seja sincero comigo. Porque se nem eu for sincero comigo, então estou perdido. Se eu não for sincero comigo, quem vai ser? Se eu não for verdadeiro comigo, quem será? Não se sabe. Então, é triste enganar a si mesmo. E ele diz que esse engano acontece quando declaramos que não temos pecado algum. E há até quem diga, né? Esses dias alguém chegou para mim: não, estou fazendo um curso bíblico aí tremendo. A primeira aula já veio logo uma paulada. Qual que foi? Descobri que eu não sou pecador. Eu falei: meu Deus, que curso é esse, meu Deus do céu? Você não tem pecado? Não tenho. Não, por quê? Porque é isso, né? Não ser pecador implica em não ter mais o quê? Não pecar mais. E pelo próprio João, pelos próprios apóstolos, é bem claro. Pecado é o quê, meu irmão? Transgressão da lei. Então, se você diz eu não sou pecador, implica que você cumpre todos os preceitos positivos e negativos da Torá. Se você disser que é esse o seu caso, então eu posso dizer, então beleza, você não é pecador. Mas aí a pessoa diz isso transgredindo um monte de coisa. Que conclusão é essa?
Então nós podemos ser perdoados dos pecados, mas não significa dizer que não pecamos mais. E João é bem claro: não pense você. Você não vai tomar ceia para não pecar mais. Não se engane. Não, quando eu não tiver pecado nenhum, aí eu vou tomar ceia. Então, meu irmão, quando você não tiver pecado nenhum, não toma ceia não. Pede para Deus logo te arrebatar logo. Toma nem a ceia. Você, meu irmão, não precisa nem de ceia. Você é tão top que nem do sangue de Jesus você precisa. Pode ir direto. É o contrário, meus irmãos. É se examinar para reconhecer: eu sou pecador. Para reconhecer: eu transgredi. Veja o que diz o versículo 10. Eu já vou ler o 9, mas vamos nos atentar para o 10 aqui, ó. Se afirmarmos que não temos cometido pecados, presta atenção no português aqui, hein? Não é nem grego, é hebraico. Ó, nós o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Presta atenção. Se eu declaro que não tenho pecado, lá no 8 ele fala que eu engano a mim mesmo. Agora no 10 ele diz que se eu digo que não cometo pecado, eu estou fazendo quem de mentiroso? O próprio Deus. Ele fala: nós o fazemos mentiroso, e sua palavra. Então de quem ele está falando? Do próprio Eterno, sua palavra. Porque é a própria palavra dele que vai apontar os nossos pecados. Então se eu digo que não há pecado, eu estou fazendo o que com a palavra dele e com o que ele disse? Mentira. Isso aí é mentira. E não é o que a sociedade quer fazer? Então vamos fazer o que com a Bíblia? Para que já as pessoas não se sintam mal no seu pecado, vamos fazer o que com a Bíblia? Vamos negar, vamos mentir, vamos falar que é mentira, vamos atualizar. Vamos atualizar a Bíblia. Tem coisa lá que fala que é pecado, que não é mais pecado não. Há quem diga até inclusive que, olha a gravidade disso. Os que dizem que a lei foi anulada, também implica dizer que não tem mais pecado, porque o que caracteriza o pecado é a lei. Paulo vai dizer isso. E eu ouvi da boca de alguém que se diz pastor, que não é pastor coisa nenhuma, que diz exatamente isso. Ao invés de reconhecer que está errado, dizer que a lei foi anulada é erro, não, ele prefere aumentar a sua heresia, dizer o seguinte, né? Ah não, mas se a lei foi anulada, então não tem pecado. Aí vai dele reconhecer que isso é errado e vai dizer: não, é isso mesmo, então não tem pecado mais. Ah, não tem pecado? Não tem mais transgressão? Não tem, porque não tem lei. A lei foi anulada. Veja que anular a lei leva a isso, porque o que designa o que é ou não pecado é a Torá. Paulo vai dizer isso em Romanos. Eu cobiçava, mas não sabia que era cobiça, até que eu li lá na Torá que tinha cobiça. As pessoas, e por isso Paulo vai dizer em Gálatas que a Torá foi acrescentada por escrito, porque as pessoas foram perdendo a consciência daquilo que era pecado, daquilo que era transgressão, daquilo que era errado. E aí Deus teve que fazer o quê? Poxa, eu vou ter que escrever, talhar em pedras. Eu mesmo vou ter que com meu dedo escrever, porque as pessoas estavam perdendo a consciência do que é pecado. E o que está acontecendo hoje é a mesma coisa. As pessoas estão perdendo essa consciência. Elas estão perdendo esse critério. Já não se fala mais de arrependimento e não se convida mais pessoas a confessar seus pecados, porque não há mais critério para designar o que é ou não pecado. Pecado é o que você acha que é pecado. Tua consciência te culpa, é pecado. Se a tua consciência não te culpa, não é pecado. Ah, então eu posso matar e minha consciência não me culpa. Então tá bom, pode matar. Não, se a Torá falou que é transgressão, meu irmão. E aí isso pode implicar em outra coisa, né? Então, e aí, pastor, então? Não tem que cumprir tudo. Pois é, essa é a conclusão. Nós não cumprimos. Somos o quê? Pecadores. E é aí que chegamos na conclusão do exame. Somos o quê? Pecadores. Essa é a conclusão, não tem outra. Ah tá, mas como é que agora eu tomo a ceia depois dessa conclusão? E aí vem o 9, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer
injustiça. Diga glória a Deus, meu irmão. Ele é fiel para nos perdoar de todos. Ainda que alguém venha transgredir todos os preceitos, o Eterno é fiel para perdoá-lo de todos. Agora, claro, olha a ordem: ele perdoa e purifica. Então, uma vez chegando na conclusão do exame, eu pequei, e aí requer de nós um conhecimento, né? Qual o pecado exatamente? É necessário saber, irmãos. Por isso a gente precisa estudar a Bíblia, conhecer de Bíblia. Você precisa saber, porque você vai confessar o quê? Oh Deus, se eu pequei, aí o senhor sabe aí já. Não, mas confessar requer que a pessoa fale o que ela fez, especifique. Então tem que conhecer. Eu confesso, foi essa transgressão, eu pequei com isso, transgredi aquilo, enfim, e fale, para que ela se conscientize da sua transgressão, a fim de que, uma vez perdoada, agora o Eterno faça o que com ela, com respeito àquela transgressão, a purifique. Então, por exemplo, torne a pessoa necessária para passar a cumprir o mandamento que ela transgrediu. Não quer dizer que vai ser amanhã você já está cumprindo a Torá completa, não. Quer dizer que aos poucos o Senhor vai nos purificando, a gente vai se corrigindo, a gente vai se moldando à vontade dEle, mas o que importa é confessarmos confiantes em sua bondade, em sua misericórdia, de que Ele vai nos perdoar. Amém, meus irmãos? Sim, há pecado ainda, sim, há lei que aponta o pecado ainda, mas sim também é verdade que já há um sacrifício para perdoar o seu pecado. Essa é a diferença. Qual a diferença da graça? Que não tem mais lei? Não, a graça, a diferença é que agora nós temos um cordeiro que foi morto para o perdão das nossas transgressões. Nós temos um sumo sacerdote que não está lá no templo de Jerusalém, porque nem em Jerusalém tem templo. Nós temos um sumo sacerdote que está no templo celestial com o sangue dele para fazer propiciação dos seus pecados. E por isso que você faça hoje o que aquele publicano fez quando subiu no templo. Ó Deus, se propício a mim que sou pecador. E a palavra de Deus diz que aquele homem desceu justificado. Amém, meus irmãos? Justificado é o seguinte: ele é culpado, mas eu vou absolvê-lo de sua culpa, porque a culpa recaiu sobre Cristo. Amém? Fique de pé no seu lugar.